inconsciente é a parte mais poderosa da nossa mente, um oceano onde os monstros que criamos tentam nadar para a superfície. Desde que eu me lembro de gente, sempre houve algo maior que eu. Não era uma figura, nem uma sombra, mas uma presença invisível e constante, como uma mão que nunca se mostrava, mas que delimitava o caminho à minha frente. Havia regras, limites, coisas que eu sabia que não devia fazer, mesmo sem saber de onde vinha essa certeza. Era como eco de vozes que falava dentro de mim, moldando cada escolha, cada passo meu. Essas vozes, elas tinham rostos, o rosto de minha mãe e do meu pai. Maria Clara e minha mãe eram uma força de controle disfarçada de carinho. Havia algo opressor na maneira como ela me falava, como ela me olhava, como se esperasse algo que eu nunca sabia o que era. Quando falhava ou quando ela decidia que eu tinha falhado, ela suspirava profundamente e se afastava. Não gritava, não explicava, apenas deixava o silêncio grudar em mim, como uma segunda pele. Já meu pai Henrique era outra história. Ele era um monumento de autoridade silenciosa. Nunca precisou erguer a voz para me fazer me sentir pequeno, humilhado. Um simples olhar seu carregava mais peso do que qualquer palavra poderia. Ele não me olhava com frequência, mas quando olhava havia algo lá, expectativa, decepção. Nunca soube certo que talvez fosse, ou pior assim. Esses dois moldaram muito mais do que apenas a maneira como eu via o mundo. Eles moldaram as barreiras invisíveis que eu carregaria comigo para sempre. Dentro do meu inconsciente, essas figuras ganharam formas simbólicas e avassaladoras. No território do meu inconsciente, os limites não eram abstratos. Havia um muro imenso, negro e pulsante que separava o caos do id do restante do meu mundo interno. Era lá que os guardiões patrulhavam. Eles eram altos, encapuçados, portanto, lanças que brilhavam como um metálico estranho. Não diziam nada, mas sua presença na superfície sempre me assustava. Sempre que uma criatura tentava escapar, eles capturavam e arrastavam de volta. Não havia espaço para falha. As vozes graves que eles ecoavam faziam com que a gente ficasse louco. Mais acima, no território do consciente, os membros caminhavam em silêncio. Silêncio absoluto. Suas vestes brancas eram tão impecáveis, pareciam feitas de luz. Eles não precisavam patrulhar ou capturar nada. Sua função era muito maior. As suas vozes que sussurravam que era certo, que era errado. Sempre que eu me aproximava de algo proibido, sentia a presença deles, guiando-me de volta ao caminho seguro. Eles me protegiam do mundo, mas acima de tudo me protegiam de mim mesmo. Houve uma vez que eu tinha 5 anos. Eu peguei um brinquedo que não era meu, era só um pequeno carrinho esquecido na carteira de um colega. Não pensei muito, coloquei no bolso e levei para casa. Mas naquela noite, sonhei com um monge. Ele não fez muito, apenas ficou ali parado, olhando para mim com aqueles olhos severos. Finalmente ele disse: "Isso não é seu." Acordei chorando. No outro dia seguinte, devolvi o carrinho, sem que ninguém percebesse. Depois disso, nunca mais vi aquele monge em sonho algum, mas sempre soube que ele estava ali. Eles sempre estavam observando, avaliando e esperando. No coração do continente do id havia algo mais, algo maior. O híbrido, ele estava lá. Ele não era como as criaturas deformadas que vagavam pelo território. Ele era inteiro, imenso. Seu corpo parecia pulsar com energia crua e seus olhos brilhavam em um tom vermelho que não era natural. Cicatrizes cobriam sua pele e cada uma delas parecia carregar uma história que eu não queria ouvir, mas não queria mesmo, porque tinha a ver comigo. Ele estava preso,
trancado em uma jaula de barras negras no centro do caos. Mesmo ali, parecia estar no comando. Ao seu redor, as criaturas circulavam como soldados esperando ordens. Uma mulher com os braços retorcidos e olhos vazados arranhava o chão, murmurando palavras incompreensíveis. Um homem com a pele rachada segurava uma faca ensanguentada e gargalhava histericamente, e havia uma criança sem rosto segurando brinquedos, quebrando para um som perturbador como o riso de algo que nunca foi feliz. Eu sabia o que eram essas crianças, mas não queria admitir. Elas eram pedaços de mim, cada um representava algo que eu havia enterrado tão fundo que nem sabia que existia. Vergonhas, traumas, desejos que eu nunca ousei reconhecer. Uma noite, no sonho, eu me vi andando por aquele território. As criaturas deformadas me ignoravam, mas o híbrido não. Ele me viu, ergueu-se dentro de sua jaula e sorriu. Aquele sorriso terrível. Bem-vindo de volta, disse ele, a voz grave ecoando como um trovão distante. Você acha que pode continuar me ignorando? Mas sabe que não pode, você não pode, você não pode. Aquela voz na minha cabeça. Tentei desviar o olhar, mas ele não deixou. Apontou para as criaturas ao redor e disse: olhe para eles. Cada um nasceu porque você os criou. Você acha que me manter preso aqui está te salvando? Não está. Só está te destruindo. O híbrido vivia falando isso o tempo todo na minha cabeça. Ele levantou uma mão e na palma estava uma chave dourada que parecia fora do lugar. Naquele mundo sobrou essa chave, disse ele, a chave que abre essa jaula. Mas ela não está comigo. Ele apontou para o topo do muro do pré-consciente, onde um dos guardiões segurava a chave com firmeza. Só você pode pegá-la, só você pode nos libertar. Ele queria me convencer disso. Eu recuei, mas o híbrido inclinou-se mais perto, as mãos segurando as barras da jaula. Você acha que eles fazem isso por você? Não, eles fazem isso por eles. Eles têm medo de mim, mas têm mais medo de você. Entenda, eu sou você e você é eu lá fora. Antes que eu pudesse responder, senti algo me puxar, uma força invisível, mas poderosa, que me arrastou para longe, me fez atravessar o pré-consciente, chegando ao território do consciente. Os monges estavam lá sentados em círculo, murmurando, falando preces que pareciam sustentar o equilíbrio daquele mundo. Acordei novamente no velho barco de pescadores. O mar ao meu redor estava calmo, refletindo o céu azul. Pássaros voavam ao meu redor, suas árvores cortavam o ar e me guiavam para longe dali. Por um momento senti paz. O remo parecia me levar para mais longe, para um lugar onde finalmente eu poderia descansar. Mas ali no meio daquele mar de tranquilidade, as palavras do híbrido ainda ecoavam. Pegue a chave, deixe-me viver. Despertei novamente no pronto-socorro. A luz branca era ofuscante, o som constante do mundo cardíaco me irritava. Minha mão estava quente, segurando algo. Quando eu vi, era a mão da enfermeira loura ao meu lado. Seu sorriso era gentil, mas os seus olhos tinham algo que eu não consegui decifrar. Você está acordado, disse ela, com voz tranquila. Está na hora de você comer um pouco, seu corpo precisa de forças. Por um instante quis acreditar que eu estava seguro, mas sabia que não. O híbrido estava lá me esperando e a chave ainda estava em um lugar, mas não estava em minhas mãos.